Olá, povo de Deus, a paz do Senhor a todos, os irmãos em Cristo, as irmãs em Cristo, a paz do Senhor para você de uma outra religião e a paz do Senhor para você, simpatizante do Evangelho. Sejam bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu tenho uma palavra profética para as nossas vidas que se encontra em Êxodo 15:2, a dança de Miriam. Diz assim o texto: Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o pandeiro na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Tamborim, pandeiro também. Vamos usar alguns aprendizados aqui para a minha vida e para a sua vida. A primeira coisa que eu observo nesse texto é que é a primeira vez que Miriam é vista como profetisa, é tida como profetisa, é mostrada como profetisa, apontada como profetisa, designada como profetisa, falada em meio ao povo como profetisa, porque o povo vê ela dançando profeticamente, tocando pandeiro. Porém, antes do mar se abrir, Miriam não é vista como profetisa. Miriam não é compreendida como uma profetisa, enxergada como uma profetisa, avaliada como uma profetisa. Isso só acontece depois que o mar se abre. Aí sim, ela é contemplada como uma profetisa naquele lugar, naquele ambiente, naquele cenário de dor que era o deserto. O que nós aprendemos aqui já de início: não podemos fazer parte da geração de Miriam, que louva a Deus, engrandece o nome dele, exalta o nome dele, somente quando o mar se abre, somente quando as portas se abrem, somente quando tudo está dando certo, somente quando tudo está correndo bem, somente quando eu estou exaltado ou exaltada por Deus, somente quando Deus cumpre a promessa, somente quando Deus abre as portas, somente quando Deus age, coloca a sua mão, abençoa. Não podemos fazer parte da geração de Miriam, que só louva a Deus, engrandece a Deus, quando Deus realiza o sonho, realiza o milagre, faz a obra. Não podemos fazer parte desta geração. Eu preciso ser profeta, profetiza também quando as portas estiverem fechadas, quando tudo estiver dando errado, quando a promessa está demorando a se cumprir, quando o agir de Deus não parece estar fazendo parte da minha vida, quando eu pareço estar sem direção, quando eu estou nos momentos amargos, difíceis, cruciais, quando houver a decepção, quando houver a frustração, quando eu me amargar, quando eu ficar indagando, quando eu não compreender a obra de Deus na minha vida, aí eu também preciso ser profeta e profetiza. É aí que eu tenho que ser profeta e profetiza, porque ser profeta e ser profetiza só quando as portas se abrem, só quando tudo está dando certo na minha vida, é fácil. Eu quero ver ser profeta e profetiza quando tudo estiver dando para trás. Quando todos estiverem apontando o dedo e dizendo: Deus não é na vida dele, Deus não é na vida dela. E isso se passar em anos e anos e anos. Eu quero ver aí ser profeta e profetiza. Nós temos que fazer parte da geração de Paulo e Silas. Lá em Atos 16, narra a história de dois personagens bíblicos chamados Paulo e Silas, que depois de apanharem muito, serem chicoteados e
o chicote romano, ele tinha pedaços de osso e pedaços de ferro. E em certas ocasiões a carne se abria, que dava até para ver órgãos internos. E depois de terem sofrido muito, apanhado, estarem ensanguentados, eles dentro da prisão começam a louvar a Deus, engrandecer a Deus, exaltar a Deus. E é desta geração que nós temos que fazer parte, a geração de Paulo e Silas, que em meio à dor, ao sofrimento, à angústia e à fadiga, eles louvaram a Deus. Não podemos fazer parte da geração de Miriam, que só louva a Deus quando as portas se abrem, quando tudo está dando certo, quando as promessas começam a se cumprir. Não, eu tenho que fazer parte dessa geração. Lembra de Ezequiel 37? Deus levou Ezequiel para dentro de um vale de ossos secos. E disse para ele: profetiza, Ezequiel. Ezequiel profetizou. Ezequiel poderia ter dito: Senhor, eu profetizar aqui, nesse ambiente, nesse cenário, aqui é um lugar escuro, aqui é um caos, aqui tem cheiro de morte. Não, aqui eu não quero ser profeta não. Aqui eu não vou ser profeta, eu me recuso a ser profeta nesse lugar. Mas não foi isso que ele fez, ele profetizou. E sabe o que eu aprendo aqui também? Vamos ver um outro lado da moeda. Antes do mar se abrir, Miriam não era vista como profetisa. Eu estou falando de um outro lado já. Mas depois que o mar se abriu, ela foi vista como profetisa. O que nós aprendemos aqui? O deserto que Miriam estava passando era um treinamento para ela. Para que quando as portas se abrissem, ou seja, o mar se abrisse, aí sim todos iriam a ver e a reconhecer como uma profetisa. O deserto que você está passando, as dores, as angústias, os medos, os momentos de instabilidade, os vales, as decepções e as frustrações, tudo que você está passando é um aperfeiçoamento de Deus. Mas depois que esse deserto tiver fim, o mar vai se abrir, ou seja, as portas vão se abrir. Deus vai trazer confirmação e aprovação do teu ministério e todos vão ver, vão enxergar e vão aprovar você como profeta, profetisa, como homem e mulher de Deus. Por isso que você está passando esse deserto. Enquanto você está nesse deserto, ninguém vê você como profeta e profetisa. Ninguém vê você como homem de Deus, mulher de Deus. Você está no anonimato. Mas depois que você passar o deserto e Deus abrir o mar, ou seja, abrir as portas, trazer um reconhecimento ministerial, aí todos vão ver que você é profeta, profetisa, homem de Deus, mulher de Deus. Por isso que está escrito em Lucas 1:80. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o tempo de ser apresentado a Israel. Ei, homem de Deus, mulher de Deus, você é de outra religião, se você ainda não foi apresentado a um cenário a qual Deus te prometeu, se você ainda não foi inserido a um cenário a qual Deus mostrou para você, é porque é tempo de estar nos desertos, não é tempo de ser apresentado. Eu prego sempre sobre o profeta Elias, 1 Reis 17, Elias esteve no ribeiro de Querite, depois ele foi para a viúva de Sarepta, mas em 1 Reis 18:1, Deus diz assim para ele: apresenta-te a Acabe. Aí sim era momento de Elias pregar com autoridade, desafiar 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera. Aí sim era o momento dele ter ousadia, a promessa se cumprir, vinha um avivamento, vinha ali uma explosão ministerial do profeta Elias. Se você não foi apresentado ainda a esse cenário que Deus tem te prometido até hoje, é porque é tempo de você ainda estar nos desertos. Nós temos que fazer parte da geração de Paulo e Silas, que louvam a Deus no sofrimento, na dor e na decepção. Porque está escrito em Provérbios 30:12, é uma geração cuja limpa os seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Aí diz assim: Miriam, a profetisa, irmã de Arão. Preste atenção que o texto dá prioridade, menciona primeiro Miriam, a profetisa.
para depois dizer irmã de Arão. O texto não diz assim, Miriam, irmã de Arão, a profetisa, não. O texto, ele dá prioridade e ênfase para dizer, primeiramente, Miriam, a profetisa. Ela é profetisa. O que nós aprendemos aqui? Você não vai viver a vida inteira à sombra de Arão. Você não vai viver a vida inteira à sombra do seu pastor, à sombra da sua pastora, à sombra do presbítero, à sombra do evangelista, à sombra do homem espiritual, à sombra da mulher espiritual, à sombra do homem de Deus, da mulher de Deus, à sombra daquele que você admira, à sombra daquele que você se espelha. Não! Porque você é profeta, profetiza. Eliseu até viveu um tempo da sua vida na sombra de Elias, porque ele era o seu aprendiz. Ele era discípulo de Elias. Mas um dia Elias foi arrebatado aos céus. Deixa a sua capa cair. Eliseu pega a capa e fende o Jordão e tem início o seu ministério. Ele ficou sendo profeta no lugar do profeta Elias. Deus tem um chamado para a sua vida, você é profeta, você profetiza, você não vai viver a vida inteira à sombra daqueles que você admira, almeja ser pelo menos parecido. Você é profeta, você é profetiza. E diz assim também, tomou o tamboril na sua mão, tomou o pandeiro, em outras versões. Entenda uma coisa, não foi a primeira vez que Miriam pegou o pandeiro na mão e tocou e louvou o Senhor. Para ela ter pegado o pandeiro na mão e tocado é porque ela tinha domínio sobre o instrumento. Mas o que me chama a atenção é que em nenhum outro texto da Bíblia, se você passear na Bíblia, em nenhum outro momento, nenhuma outra fase em que Israel viveu no deserto, aparece Miriam tocando pandeiro e louvando a Deus. Ela só toca o pandeiro e louva a Deus quando o mar se abre. Deu para você compreender? E o que nós aprendemos aqui? Tem crente que só louva a Deus quando Deus dá a vitória. Tem crente que só louva a Deus quando Deus abre uma porta em alguma determinada área da sua vida em que ele está carente. Aí ele louva a Deus, engrandece a Deus. Mas os outros momentos da vida, as outras fases que passa por luta e dificuldade, ele não usa o seu instrumento, o pandeiro, para louvar a Deus. E eu me lembro de Salmo 137, quando Israel está cativo em Babilônia, eles penduram as suas harpas nos salgueiros, se recusaram a louvar a Deus na provação, no vale da sombra da morte, no cativeiro. Não quiseram louvar a Deus em uma terra estranha. Deu para você compreender? Se as portas tivessem se abrido, como abriu o mar para Miriam, eles estariam louvando e engrandecendo. Mas as portas estavam fechadas, o mar estava fechado. E eles não quiseram louvar a Deus, abandonaram as suas harpas, penduraram as suas harpas, instrumento de louvor, nos salgueiros. Há quanto tempo você abandonou o seu ministério de louvor? Há quanto tempo você já abandonou tua congregação, abandonou o teu ministério? Abandonou a tua igreja? Por isso que a Bíblia diz em Lucas 9,62, aquele que toma a mão do arado de Deus e olha para trás não é apto para o reino. Por isso que diz em Eclesiastes 9,10, tudo, pois, quando vieres a tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Por isso que está escrito em Marcos 9,43, se a tua mão te escandalizar, arranca-a fora. Melhor é entrar na vida com uma mão só do que tendo duas mãos seres lançados no inferno. Se o teu pé te escandalizar, arranca-o fora. Melhor é entrares na vida com um só pé do que tendo dois pés seres lançados no inferno. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o fora. Melhor é entrar na vida com um olho só do que tendo dois olhos seres lançados no inferno. Perdão. Mas o que é isso? Jesus é sádico? Jesus quer que nós venhamos nos mutilar? Não. Isso aqui é uma metáfora, ele está tentando nos demonstrar como é difícil. Nós precisamos renunciar a cada dia a nossa carne, renunciar a cada dia os nossos desejos, renunciar à preguiça, à natureza humana, lutar contra Satanás, o diabo, a inveja, o olho gordo, a amargura de todos,
para entrar na vida. O preço da grandeza é a grandeza do preço. Você entendeu bem? O preço da grandeza é a grandeza do preço. Quer ter um ministério de excelência? Quer chegar nos lugares mais altos possíveis? O preço a ser pago é grande. Nós vamos ter que lutar, nós vamos ter que batalhar muito para chegar em tais lugares. É como está escrito em Provérbios 22, 29. Tens visto um homem diligente da sua obra? Perante reis será posto, não será posto entre os de baixa sorte. O que mais que nós aprendemos aqui? E todas as mulheres saíram atrás dela com pandeiros e com danças. Entenda uma coisa, nós fomos chamados para motivar, nós fomos chamados para influenciar, nós somos chamados para fazer a diferença, nós somos chamados para atrair, nós fomos chamados para ser sal e luz da terra, nós somos chamados para ser astros que resplandecem. Eu não fui chamado para destruir casamentos, destruir lares, destruir felicidade, destruir sonhos, destruir realizações. Eu não fui chamado para destruir projetos. Eu fui chamado para fazer diferença, para ser um canal de bênção, para ser um referencial. As mulheres, quando viram a profetisa Miriam dançando, tocando pandeiro e louvando a Deus, fizeram como ela, porque foram influenciadas. Lembra de Atos 18, 18? Em que Apolo está pregando e Priscila e Áquila o observam? E no final, se achegam a ele e o instruem mais ainda a respeito do reino. Priscila e Áquila foram levantadas por Deus e estão observando o teu comportamento, observando as suas atitudes, observando o teu ministério. Eles estão aí observando e através dessa mensagem está sendo entregue algo a mais para você, para o seu ministério. Eles entregaram algo que completou o ministério de Apolo e Apolo recebeu com humildade. Receba para o teu ministério, para a tua vida, para o teu ministério de louvor da palavra, ministério de libertação, seja qual for o teu ministério, algo mais através desta mensagem, desta palavra profética para a sua vida. E eu quero falar de um lado positivo de Miriam. Todos nós temos um lado bom e um lado negativo. Ah, como assim? Eu sou crente, eu aceitei Jesus, e daí? Estamos no processo de santificação para entrar estamos no processo de santificação para entrar no estado de santidade. E no processo de santificação tem erro, tem falha, tem queda e tem deslize. Não somos perfeitos. Chegou a estatura de varão perfeito tinha que estar no céu. Aqui nós vamos errar, falhar e cair, mas vamos lutar contra a natureza humana. Mas vai ter momento que nós vamos falhar, nós vamos cair, vamos nos decepcionar com nós mesmos. E eu vejo aqui um lado bom de Miriam. Em Êxodo 5:1 está escrito assim, ó: deixai ir o meu povo para que celebre uma festa no deserto. Miriam, ela tinha uma mentalidade sadia, uma mentalidade vitoriosa e não vitiminosa, porque ela memorizou muito bem o que foi falado através da vida de Moisés por Deus, que disse assim: deixai ir o meu povo fazer uma festa no deserto. Ela memorizou bem a palavra festa. Ela pensou assim: opa, festa? No deserto? Deus falou primeiro de festa, para depois falar de deserto. Então eu vou levar pandeiro. Porque ela tinha certeza que no deserto teria festa. Se tem festa, tem vitória. Deus não nos levou para o deserto para sermos derrotados, decepcionados e morrermos no deserto. Deus nos levou no deserto para nos treinar um tempo, para depois dar a vitória. Nós somos mais que vencedores. E a mentalidade de Miriam, eu admiro esse lado dela, era vitoriosa. Enquanto os israelitas disseram: peraí, nós estamos indo fazer uma festa no deserto. A mentalidade vitiminosa deles memorizou mais a palavra deserto. Leva roupa de frio, a noite é muito frio. Roupa de calor, muito calor de dia. Leva muito sapato, lá tem muito escorpião, cobra, animais peçonhentos. A mentalidade vitiminosa deles focou mais no deserto. Enquanto a mentalidade vitoriosa de Miriam mentalizou na festa, ou seja, na vitória que ela teria no deserto. E por isso ela levou o pandeiro. Eles não levaram o pandeiro. Cadê o teu pandeiro aí nesse deserto? Você preparou o pandeiro para esse deserto? Porque Deus
quer fazer festa com você. E onde tem festa tem vitória. Você levou o pandeiro para o deserto? Você tem instrumento de louvor? Você está louvando ele nesse deserto? O que mais que nós aprendemos aqui? Para acabar, ó. Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor. Quando o teu ministério tiver início, quando você começar a influenciar algumas pessoas, quando algumas pessoas começarem a olhar para você, admirar o seu ministério, se empolgarem, verem Deus na sua vida, faça como Miriam. Miriam, eu acredito que olhou para as mulheres e disse: vocês estão vendo uma unção na minha vida? A presença de Deus, a glória de Deus? Vocês estão impactadas com o meu ministério? Vocês estão impactadas com o que Deus está fazendo na minha vida? Vocês estão admirando a presença de Deus na minha vida? Cantai ao Senhor, ou seja, é o meu Deus. É o meu Deus que está operando. Não é pela minha inteligência, não é porque eu sou intelectual, não é porque eu sou bonita, não é porque eu sou cheirosa, não é porque eu tenho inteligência e sabedoria, não. É o meu Deus. Foi isso que ela disse. É o meu Deus. Ele que está fazendo a diferença, Ele que está na minha vida, Ele que está marcando o meu ministério, Ele que está marcando os meus passos. É o meu Deus. Quando Deus te exaltar, mostre para as pessoas que é Deus. É Deus. É Deus na sua vida. Em Salmos 22, 3 diz que Deus habita nos louvores. Quando Miriam começou a louvar Deus com o pandeiro, Deus desceu. Então ela disse assim, ó, vocês estão vendo aqui algo diferente da minha vida? É porque Deus desceu. A presença dele está aqui, é Deus. Sabe por que as pessoas admiram o teu ministério? Sabe por que o teu ministério de louvor, da palavra, de libertação, de cura impacta? Porque Deus desceu na terra e marcou o teu ministério, marcou a sua vida, marcou os seus passos. Deus é na sua vida, é por isso. Não é porque você é cheio de espírito, não é porque você é cheio do espírito, cheio da unção, é inteligente, intelectual, tem influência, conhece pessoas, vidas, é admirado, admirada. Não, é porque Deus desceu e marcou a sua vida e o seu ministério com a presença dele. Continua louvando, continua engrandecendo o nome do Senhor, porque Deus há de continuar a fazer uma obra na sua vida. Não se esqueça, o dia que o teu ministério iniciar, e você começar a despontar, não se esqueça de dizer para as pessoas, é Deus, não é eu. É Deus quem faz, é Deus quem opera, é Deus que age, é Ele que está por detrás. Eu sou apenas um veículo, um atalaia, um vaso de ouro, um instrumento forte em suas mãos. Mas não é nada da minha capacidade, não é eu que estou produzindo isso. É Deus, porque Miriam disse, cantai ao Senhor, é Ele. Cantai ao Senhor, é Ele. Cantai ao Senhor, é Ele que faz. Que essa mensagem faça parte de nossas vidas. Fiquem com Deus.